Olá pessoal, mais uma vez, estamos aqui com o nosso último vídeo dessa semana, quer dizer, penúltimo talvez, né? Vamos ver aqui quanto tempo que eu demoro para fazer a discussão do texto da unidade. Como vocês haviam me pedido para realizar uma revisão, né? Eu acabei demorando um pouquinho para produzir esse novo material aqui, mas estou encaminhando aí para vocês esse novo vídeo para discutir justamente o processo após a Guerra Civil, né, os acontecimentos que se dão aí após a Guerra Civil, conhecido como o período da reconstrução. Né, reconstrução desse país que havia sido flagelado pela guerra e totalmente polarizado em função dos conflitos da Guerra Civil de Secessão. Então vamos ver como é que se deu, quais foram as disputas, quais foram as questões principais relacionadas com esse período aí da reconstrução. Primeiramente, gente, é importante a gente perceber que a reconstrução não é uma coisa só. Havia diferentes propostas de reconstrução. Né? Então a gente tem desde a reconstrução radical até aquela que foi conhecida como a reconstrução mais moderada. Né? E quem defendia cada uma delas? Essas disputas se davam entre todos os setores políticos, mas mesmo entre o Partido Republicano, que era o partido predominante ali, o partido que venceu a Guerra Civil e que estava ancorado no poder nortista, poder dos Estados do Norte, dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo entre os republicanos havia essa divisão. Mas essa divisão vai se manifestar ainda mais entre os próprios poderes da Federação Estadunidense. Tá? Mas vou falar um pouquinho o que cada um defendia antes da gente entrar nessa divisão. Então, a gente tinha, por um lado, a que ficou conhecida como a reconstrução radical. O que era essa reconstrução radical? Né? Essa reconstrução radical eram aqueles que defendiam uma mudança tremenda na relação do norte com o sul dos Estados Unidos, e que estavam mais apegados às bandeiras do abolicionismo e das transformações que a Guerra Civil havia proposto, né, pelo lado do norte. Então, o que eles defendiam? Né? Basicamente, eles eram contrários a que os estados do sul, aos que os antigos escravistas, né, donos das fazendas, recebessem algum tipo de indenização ou qualquer benefício por ter promovido a escravidão. Então, eles eram contrários, eles não queriam dar direito algum a esses antigos donos dos escravos. E outra, eles acreditavam que os estados do sul deveriam ser, né, readmitidos à federação, deveriam ser readmitidos aos Estados Unidos, porém que eles deveriam estar sob controle direto dos homens leais do norte. Né? Então, os estados do norte, pessoas colocadas pelo norte no sul, deveriam governar e deveriam comandar e controlar esses sulistas que haviam se revoltado no período da guerra. E havia ainda por parte desses defensores da reconstrução total, radical, uma ideia de defesa realmente da população afro-americana. Então, eles consideravam que a população negra dos estados sulistas tinham direito, deveriam se beneficiar dos direitos básicos da cidadania norte-americana. Ainda que, porventura, alguns deles mantivessem pensamentos racistas, mas eles consideravam que era fundamental essa adesão, dos negros ao processo da cidadania política, da cidadania social aí nos Estados Unidos. Okay? Por outro lado, a gente tem aquela que foi conhecida como uma reconstrução mais moderada. E, nesse caso, não havia nenhuma proposta em termos de conceder direitos para a população negra liberta. Então, era simplesmente liberdade nada mais, e, inclusive, no intuito de reconciliar com os estados do sul, eles até abriam margem para que alguns desses proprietários sulistas pudessem impor algum tipo de regime de trabalho compulsório, ainda que não formalmente, uma escravidão a essa mão de obra que havia sido escravizada, né, para manter o controle sobre eles e manter o trabalho dessa população. Então, esses eram basicamente os dois lados aí em questão, as duas propostas em termos de como reconstruir o país após a Guerra Civil. Esses dois lados eles se manifestavam de maneira hegemônica em diferentes poderes. Então, basicamente, o Congresso, a maioria dos republicanos no Congresso, era favorável à reconstrução radical, apoiava uma política mais radical em termos da proposta de revolução ou de reconstrução, enquanto que a presidência já era bem mais temerária em relação a isso e
se inclinava para essa proposta mais moderada de conciliação com os interesses dos grandes fazendeiros, ex-escravistas aí nos Estados do Sul. Okay? O presidente na época era o Abraham Lincoln, né, esse que está aqui representado na foto, como vocês podem ver. Então, o Abraham Lincoln, ele defendia uma reconstrução moderada para justamente restabelecer a unidade nacional, restabelecer essa conciliação nacional. Porém, pouco antes dele morrer, quando ele saiu candidato para a reeleição, ele estava acenando para uma reaproximação no Congresso e tentar um consenso, aí, realizar um acordo com o Congresso em termos de como conduzir esse processo de reconstrução, mas ele foi assassinado. Então, ele, por um manifestante extremista que considerava que ele era um ditador, então ele foi assassinado durante o período eleitoral e não sobreviveu aí para tentar realizar esse projeto de conciliação. Quem acabou sendo eleito, ou melhor, quem acabou assumindo, né, uma vez que ele faleceu aí, foi o Andrew Johnson, também republicano. Quem era o Andrew Johnson, né? Para além dessa figurinha um pouco antipática da foto aí, como vocês observam, o Andrew Johnson, ele não foi nenhum abolicionista radical, apesar de ser republicano, ele não era nenhum abolicionista radical, muito pelo contrário. Ele, inclusive, no início da sua carreira política, ele considerava que era importante que todos os homens brancos, as famílias, né, de homens brancos, tivessem ao menos um escravo, né, para poder realizar os trabalhos considerados indignos. Então, ele defendia, no primeiro momento, a escravidão. Porém, o Andrew Johnson, o que fez ele se identificar com os republicanos foi a oposição que ele tinha aos grandes fazendeiros, né? Ele tinha uma grande crítica aos latifundiários. Então, ele acreditava até que a escravidão seria algo útil, mas ele não tinha simpatia pela figura do grande latifúndio escravista. Então, ele era essa figura bem, digamos, né, ele está no Partido Republicano, mas não é propriamente um abolicionista, né? Ele tem essa antipatia com relação aos sulistas por conta da grande propriedade, não necessariamente por conta da escravidão. E quando o Andrew Johnson assume, né, ele tem aí um monte de problemas para lidar, um monte de questões para resolver. Ele tem que lidar com os interesses dessas pessoas que haviam sido escravizadas, né, dessa população afro-americana. Tem que lidar com os interesses dos sulistas brancos que foram derrotados e também os interesses conflituosos com os nortistas que foram vitoriosos. E aí a gente vai ver como é que se dá aí a questão, a gente vai ver que cada vez mais o Andrew Johnson vai pender para o lado dos sulistas, né, dos interesses dos sulistas de moderação nesse processo de reestruturação, de reconstrução, né? E em relação à população negra, ele vai realmente dificultar um tanto as coisas, né? Como é que estava aí a circunstância da população negra? Havia um interesse generalizado por parte dessa população negra de se estabelecerem não como trabalhadores assalariados, mas sim como pequenos proprietários. Eles não desejavam voltar a trabalhar na fazenda das plantações desses donos brancos, né? Então havia um interesse de se tornarem pequenos proprietários. E esse interesse ele tinha base em algumas políticas governamentais, como a política que chegou a distribuir 40 acres por famílias, né, por parte do governo. Havia a promessa, né, da distribuição dos 40 acres e uma mula para que eles se tornassem produtores, para que eles se tornassem pequenos proprietários. No entanto, já em julho de 1865, esse sonho aí, né, que eles pensavam que ia ser a própria terra, não deu muito certo. Tá? Nem o presidente, né, o Andrew Johnson, nem mesmo o Congresso, apesar de terem muitas discordâncias nesse aspecto de favorecer a população negra, eles não foram favoráveis, então eles não estabeleceram um programa de confisco e redistribuição das terras, porque a ideia inicial era eles pegarem essas terras dos confederados que promoveram a revolta, né, que promoveram a guerra civil, e daqueles que fossem, né, comprovadamente inimigos dos estados do norte, inimigos da União, a ideia era redistribuir a terra deles para a população escravizada. Isso teve um primeiro momento, né, uma pequena redistribuição, mas depois eles acabaram sequer entregando de fato o título de propriedade e a maioria acabou realmente sem ser
incluída, né, sem ter acesso à terra e sem ser integrada como cidadão efetivo aí da nação. Okay? E cada vez mais, né, o Johnson foi se aproximando dos interesses dos Estados do Sul nessa tentativa de reconciliação, o que gerou uma grande desilusão, um grande descontentamento por parte dos republicanos radicais, que viam aquilo como uma traição, né? Traição dos princípios de inclusão da população liberta, traição dos princípios republicanos. Então, o que aconteceu? Né? Foi aprovado nos Estados do Sul os que ficaram conhecidos como os Códigos Negros. O que eram esses Códigos Negros? Eram medidas que restringiam severamente a liberdade da população negra desses estados. Então, havia uma série de medidas, por exemplo, né, que alguns estados impuseram, como a proibição do casamento interétnico. Né? Então, a pessoa negra não poderia casar com uma pessoa branca, ela era proibida. A proibição, por exemplo, do consumo de álcool para pessoas negras apenas, não era generalizado. A proibição de possuir armas de fogo, inclusive vai durar em vários estados até meados do século XX. E também até a proibição de trabalhar em alguns ofícios especializados. Né? Alguns estados eles foram até mais radicais nisso. Por exemplo, a Carolina do Sul, né, que era um estado sulista, o próprio nome já indica, definiu que os negros só poderiam trabalhar em serviços rurais e domésticos. Então, não poderiam exercer qualquer outra função, qualquer outro trabalho que não fossem esses. E no Mississippi, por exemplo, né, eles foram proibidos de serem proprietários de terra. Eles apenas poderiam trabalhar na terra. Tudo isso foi gerando uma sensação para os nortistas de provocação, né, e vendo justamente que essas medidas estavam configurando uma escravidão disfarçada nesses estados aí. Então, quando chega no final de 1865, ainda sob o governo do Johnson, né, de um modo geral, esse período foi conhecido aí como a reconstrução presidencial. Os autores do nosso texto eles trabalham com esse termo, né, com a ideia de reconstrução presidencial. Haveria, a princípio, criado um cenário que foi favorável para os conservadores sulistas. Então, para esses conservadores do Estado do Sul, pronto, beleza, né, já está tudo tranquilo, inclusive alguns, né, que foram ex-confederados, participaram aí da revolta da Guerra Civil ao lado do Sul, né, eles chegaram, inclusive, a ser eleitos para alguns cargos estaduais e federais, então para eles estava bem consolidada a situação, estava bem favorável, né, tranquilo, conseguimos, né, colocar, parou aí no ponto que deveria, já que fizeram a abolição, ok, né, não tem mais jeito, afinal a gente perdeu a guerra, mas pelo menos que pare onde está, que não avance mais algumas medidas. No entanto, não é a posição que predominou dentro do Congresso. O Congresso viu-se, inclusive, atacado por essas medidas, né, entendeu como provocação. E no ano seguinte, na primavera de 1866, o Congresso aprovou uma série de leis de direitos civis, né, algumas emendas constitucionais, que inclusive eu vou passar depois uma atividade aí para vocês em cima de uma dessas emendas, proibindo, né, o uso dessas discriminações, dessas legislações discriminatórias, né, para com a população negra. O Johnson foi contrário, né, o que gerou uma grande cisma, uma grande crise entre o Congresso e a presidência. Porque a presidência estava querendo deixar rolar em relação aos Estados do Sul, deixa eles fazer essas leis discriminatórias, enquanto o Congresso, por outro lado, não, a gente tem que dar um basta em relação a isso, se trata de uma provocação. Né? Então, isso ficou bastante evidente, esse conflito. Então, eu vou dar uma pausa aqui. No próximo vídeo eu gravo falando desse contra-ataque do Congresso, né, que ficou conhecido justamente como a reconstrução radical. Vai durar apenas 3 anos, mas vai ter um significado muito forte que vamos abordar posteriormente.